Olá, Luana, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tenho uma notícia não muito boa, tá? Mas, infelizmente, né? E felizmente também, tem um lado bom e, de certo modo, tem um lado ruim nessa questão, né? Hoje é a nossa última videoaula de artes, isso mesmo. Nosso projeto já está chegando ao fim no ano letivo de 2020, tá ok? Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz. Então, já como as aulas de artes, né, foi estruturadas em 4, durante aí o projeto Estudo em Casa Itabaninha, a disciplina de artes aqui, eu hoje vou lançar aqui para vocês uma revisão de artes em formato de questões. Como assim, professor? Já como foram 4 conteúdos, o que foi que eu fiz? Peguei de cada conteúdo uma pergunta, vou problematizar, vou debater aqui e nós iremos responder as perguntas juntos. Como assim, professor? É o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui e vou dar um tempo assim de 3 segundos que você vai dar pausa e você vai responder aí, tá? E no final, né, eu vou dizer qual é a resposta correta, tá bom? Hoje também não vai ter atividade, aquelas, né, do linkzinho que vocês preenchem e enviam. Não vai ter. Hoje será nesse formato aqui. Tá bom, galera? Então, para quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam os conteúdos das aulas anteriores, até uma forma de vocês estarem conectados, facilitar o processo de ensino-aprendizagem de vocês e vai ajudar muito, até porque no retorno da sala de aula, né, nas aulas presenciais, cada professor vai dialogar com vocês, suas respectivas experiências, tá? E também vai criar uma forma, uma estratégia para aproveitar todos os conteúdos que foram aplicados aqui na videoaula de artes. Tranquilo? Então, revisão de artes, resoluções de questões. Pegue seu lápis, seu caderno, sua borracha, sua caneta, para que vocês façam as questões no seu caderno. E aí vocês só fazem, só apenas anotar o xizinho, porque já que as atividades aqui, as perguntas, elas são objetivas. Elas são de marcar X. Então, vocês refazem o seu caderno e aí vocês anotam e depois tiram uma foto e enviam para o professor de vocês. Tá tranquilo? Pronto? No final, eu vou fazer o agradecimento, né, de tudo. A participação, sou grato a vocês por tudo, por abraçarem o projeto, mas também eu sou grato aos pais, aos professores de artes, a todos que abraçaram, aos monitores, à Secretaria de Educação, enfim, sou grato a todos. No final, faço os agradecimentos e aí conto um pouco de minha experiência. O que eu quero de vocês hoje é o seguinte, que vocês também contem as suas experiências. Eu quero textão, viu? Aqui abaixo, eu quero que vocês falem sobre a experiência de vocês, se vocês gostaram das videoaulas de arte, o que vocês esperam para o ano de 2021, tá bom? Então, vocês façam textão aqui abaixo, relatando a experiência de vocês. Então, vamos lá para a primeira questão. As perguntas, elas foram elaboradas tanto por mim, mas elas foram retiradas, assim, de pré-vestibulares, de vestibular, tá? De Prova Brasil, enfim. São apenas 5 perguntas, né? Que derivam dos conteúdos aplicados aqui. Então, a primeira pergunta nós temos aqui é do governo do Rio de Janeiro, tá? Que é basicamente o seguinte: marque a alternativa correta. Observe o enunciado da questão. Marque a alternativa correta. Primeira pergunta: o que você entendeu sobre o que é folclore? O que você entendeu, né? Aqui foi a nossa primeira aula que eu falei para vocês, né, o mês de agosto, sobre o folclore brasileiro, especificamente o folclore nordestino, né? Melhor dizendo assim para ficar mais claro para vocês. Então vamos lá. Primeira opção: é um conjunto de músicas típicas de determinado local. B. É um conjunto de tradições culturais populares. C. É um conjunto musical que teve origem no sertão nordestino. D. É o nome que se dá ao estudo das regiões do Brasil. E aí, pessoal, vocês vão dar pausa agora, vai escrever, né? E aí vocês vão responder. 1, 2, 3. Isso mesmo, vamos lá. Opção A. É um conjunto de músicas típicas de determinado local. O folclore se resume apenas em músicas. Só tem música o folclore. É um conjunto de músicas. Não, pessoal. Não é um conjunto de música. É um conjunto de elementos, né, que está ligado a crenças, às práticas, a saberes, a lendas, a mitos. Então, eu já descarto essa primeira opção.
Vamos para a opção B. É um conjunto de tradições culturais populares. Tradições culturais populares. Pense aí. É um conjunto de instrumento musical que teve origem no sertão nordestino. O folclore, ele surgiu necessariamente no Nordeste? Não, pessoal. O folclore surgiu a partir da contribuição, né, dos povos, enfim, que se somaram e formaram a identidade. Mas o folclore não existe apenas no Nordeste. Não tem origem somente no Nordeste. Tá? Então já descarto também. E é um instrumento musical? Não. Dentro do folclore existe sim um instrumento musical, que é entendido também como folclórico. Mas não é necessariamente um instrumento musical que vai marcar a base do folclore. É o nome que se dá ao estudo das regiões do Brasil? Não, pessoal. Essa resposta já está mais voltada mais para a questão de geografia, né? Por mais que a arte também ela estuda, como folclore, é a cultura folclórica das regiões brasileiras, mas é que não pode ser entendido como uma definição concreta, uma definição base sobre o folclore. Então, nós temos aqui a opção B. Quem marcou a opção B está corretíssimo. Parabéns. É um conjunto de tradições culturais populares que foram passadas de geração em geração e que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja na música, seja na culinária, seja na linguagem, seja nos provérbios, nas crenças, enfim. Está presente. Isso é folclore. Tá ok? Então, eu vou marcar aqui para vocês, para ficar mais claro, né? Claro, ficar mais claro para vocês. E também vocês vão poder aí fazer as anotações, pessoal, no seu caderno, tá? Já como hoje não tem atividade, ó. Então, qual é a opção? Marcar assim, ó. Opção B. É o conjunto de tradições culturais populares. Segunda, marque a alternativa que não está correta. Que a primeira tá. Eita, passei. Marque a alternativa que não está correta. Que etnias contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira? Que etnia? Qual nação contribuiu, né? Contribuiu para a formação? Que etnia contribuiu para a formação da identidade cultural brasileira? Aqui não está correta, né? Os portugueses contribuíram? Sim, porque eles vieram no processo de colonização, apesar que foi exploratório, tiveram suas consequências negativas, mas que, de certo modo, deixaram a sua cultura. Então, tá ok. Os espanhóis, com certeza, né? Cristóvão Colombo, enfim. Aí vemos os africanos. Sim, a grande maioria da cultura nordestina ela está focada na África. Aliás, a África está focada, tem grandes elementos aqui na região Nordeste, não é isso? Sobretudo as manifestações artísticas, culturais, não é isso? A música, a dança, tem elementos muito semelhantes. Então, qual é dessa daqui? Isso mesmo, a opção C. Essa daqui é uma das questões mais fáceis, né? O Canadá, são os canadenses. Então, qual a opção incorreta? Letra C, tá? E aqui a próxima. Aqui é um enunciado sobre o que é arte cênica. Trabalhei com vocês também. Existe um responsável por cada um desses elementos. Os profissionais das artes cênicas. Existe um responsável por cada um desses elementos. O que eles fazem? Dramaturgo é quem escreve a peça, o autor. Atores encenam e interpretam os personagens. Cenógrafo cria o cenário e os objetos da cena. Sonoplastia, o sonoplasta, né? Responsáveis pelos sons. Iluminador elabora a composição das luzes do espetáculo. Diretor responsável por produzir a encenação, os ensaios, dar diretrizes sobre a interpretação dos atores e a concepção geral do espetáculo. Maquiador cria a maquiagem dos personagens. Músicos responsáveis automaticamente, né? Como você já sabe, pela música. Preste atenção muito bem nesse trechinho aqui. Aí vamos lá. A palavra teatro se refere a... Lembra que ali são composições da arte cênica e automaticamente são composições do teatro, que é uma arte cênica. O teatro se refere a primeira opção, conjunto de peças dramáticas para apresentação. Segundo, edifício onde são apresentadas essas peças. Terceiro, conjunto de peças dramáticas para apresentação e também o edifício onde são apresentadas essas peças. Quarto, conjunto de peças rítmicas para apresentação. E quinto, nenhuma das anteriores. E aí, galera? O que vocês marcariam? 3, 2, 1 e respondam. E aí, dê pausa, copie, enfim. Pessoal, é um conjunto de peças dramáticas para apresentação. O teatro é somente isso?
Não, o teatro vai para além, não é só somente a apresentação. É uma soma de ações que caracterizam a dramatização e automaticamente dramatizam o próprio espaço. É difícil onde são apresentadas as peças? Também, mas vai muito além que isso. Então, somando a primeira pergunta com a segunda, somando a primeira opção com a segunda opção, nós temos a terceira opção, que é um conjunto de peças dramáticas para apresentação e também é difícil onde são apresentadas essas peças, ok? Então, nós temos aqui a opção correta, que marcou a opção 3, está certíssimo. É um conjunto de peças ritmo para apresentação, não somente isso, nenhuma das opções errada aqui. Então, temos aqui a terceira opção, né? É um conjunto de peças dramáticas, né? Isso mesmo, aqui, ó. Tá ok? Tranquilo? Ótimo. Quem acertou quem marcou essa daqui está corretíssimo. Parabéns. Aí, numa peça teatral ou encenação, o figurino é. Eu quero saber sobre o figurino. Falei isso na última aula. O figurino é o quê? Opção A, os textos a ser lidos. Opção B, os elementos do cenário. Opção C, as roupas usadas pelo ator para representar o seu personagem. Opção D, as roupas do diretor, o personagem, maquiador e do grupo em geral. E aí, qual é a função do figurino? Primeiro, o figurino ele tem como função retratar, pessoal, e contribuir para a compreensão daquela história. Se está falando normalmente sobre a década de 80, sobre a dança da década de 80, normalmente os trajes irão retratar a cultura, a vestimenta daquele período. Então, de certo modo, o figurino é uma parte importante, tanto na encenação como em uma peça teatral, seja no próprio espaço do teatro ou se não seja nas apresentações de rua. O figurino é um fator muito importante. Nesse sentido, são textos a ser lidos? Não, quem marcou essa está errado. B, os elementos do cenário? Também não, pessoal. As roupas do diretor, o personagem, o diretor ele aparece em cena? Não. Os personagens, sim. O maquiador aparece em cena? Qual a importância do maquiador? É vestido com os trajes. Isso irá contribuir alguma coisa para a compreensão? Já como o maquiador não aparece em cena? Já como o diretor não aparece em cena? Quem aparece em cena é quem? Os personagens. Então, quem marcou a opção C está corretíssima. As opções ator para representar seu personagem. Tá? Então, opção C. Muito bem. Tentei fazer uma setinha, nem sei o que eu fiz ali, né? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. E aqui, sobre ainda a questão das peças da... Eita. Enfim. No período da colonização, os portugueses no Brasil, os padres jesuítas, ensinavam a sua cultura e catequizavam os nativos através de... Aqui, esse enunciado lança a seguinte questão. Eu quero saber como os padres, no período da colonização, ensinavam e catequizavam os nativos. Tá? É fácil. 3, 2, 1, dê pausa aí, faça aí, escreva no seu caderninho. Lembre de colocar a data, né? De quando foi lançado o vídeo aqui para vocês, não é isso? Para marcar certinho. E o conteúdo da aula, tá? A opção A, peças teatrais. B, grupos de dança. C, jograis. Histórias narradas, letra D. E aí, galera? Quem marcou grupos de dança? Não. Né? Os grupos de dança eles tinham um olhar não muito legal aos olhos dos jesuítas. Né? Então, uma das principais características nesse período aí, pessoal, eram as peças teatrais. Sim, as peças teatrais eram um dos principais meios de atração que era feita por jesuítas. Então, no período da colonização, os jesuítas faziam peças teatrais e aí os índios eles saíam, né, da região da mata para assistir, porque as peças teatrais não eram uma cultura, não era algo corriqueiro ali que os nativos, né, faziam no seu dia a dia. Então, chamava muita atenção dos nativos. Aí, quando eles vinham assistir, né, aí eles ficavam encantados com o espetáculo do teatro, e ali os jesuítas aproveitavam aquele momento, né, que eles baixavam a guarda para ocorrer o processo de catequização. Tranquilo? Então, quem marcou a opção A
Está corretíssimo. Parabéns. Muito bom. Eu acho que é uma seta aqui. Viu? Posso passar para a próxima? E pronto. Pessoal, é o seguinte, né? Eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa reflexão aqui agora, né? Que é uma mensagem. Uma mensagem. Tenha fé, se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com seus objetivos. Quando eu comecei a estudar, né, na graduação, lá no ano 2015, eu coloquei essa frase como uma das principais bases de minha vida. E de lá para cá eu dediquei o meu diferencial, né, do respeito, do carinho para com o próximo, da empatia, e ao mesmo tempo fui conseguindo os meus objetivos. Que vocês estabeleçam também os seus objetivos de vida. Vocês são jovens, né? Estamos passando aí por um período de reflexão sobre a questão da pandemia, mas, enfim, que vocês nunca percam a sua essência e que vocês nunca esqueçam as suas raízes, independentemente do local onde você esteja ocupando, tá? Esse projeto trouxe uma forma de ressignificação, mas também uma alternativa. Sei que o projeto ele não vai substituir nunca as aulas presenciais, mas, de certo modo, é uma alternativa e que a gente criou nesse decorrer um vínculo afetivo muito forte, tá ok? Gosto ainda quando vocês interagem, então eu quero que vocês relatem a sua experiência. No início, para mim, foi um desafio, tá? Um desafio em procurar a melhor forma para passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês, tá? Eu sei que também vocês passaram por desafios, mas que, enfim, a soma das forças resultou aí nesse processo incrível que nós passamos juntos. Então, aos pais, mais uma vez, meu muito obrigado. Aos professores de artes, pela compreensão e paciência, deixo aqui meu eterno obrigado, gratidão a vocês. Aos monitores da educação, a própria Secretaria de Educação como um todo, tá? As escolas, aos diretores e demais professores, a todos os personagens e a todos envolvidos nesse processo, deixo aqui meu muito obrigado a todos. Feliz 2020. Não esqueçam aqui, pessoal, de comentar sobre o que vocês acharam, o que vocês esperam para 2021. Como eu falei no início da aula, eu quero textão. Textão porque é a nossa última videoaula do ano 2020. Então, de certo modo, é uma despedida. Que 2021 nos traga paz, saúde, amor, prosperidade, solidariedade, né? Que nesse tempo de pandemia é muito importante, né? Que vocês continuem sendo esses alunos, não vou chorar, que vocês continuem sendo aí esses alunos incríveis que vocês são. Não deixem que a sociedade diga não. Não deixem que a sociedade diga que você não tem capacidade, porque você tem capacidade sim. Você pode ocupar qualquer espaço que você deseja. Vocês planejem, vocês estabeleçam seus próprios objetivos e vocês corram atrás, porque vocês são seres incríveis e muito inteligentes. Tá, galera? Foi um prazer enorme e o professor Marcos manda um abraço para cada um de vocês. Tchau! E se Deus quiser, estaremos juntos em 2021. Valeu, galera!